Olá, estamos ao vivo. Boa noite. Esperando o pessoal chegar. Tomando meu chazinho. Boa noite. Começando a chegar a galera. Boa noite, boa noite. Minha convidada já está presente. Lisandra. Minha mãe já está presente. Carlos. Bem-vindos. Boa noite a todos. Eu já estou aqui, ó, tomando meu chazinho. 7 horas em ponto. 7h01. E hoje, então, vamos para mais uma live, mais uma noite aqui super agradável. E cada dia eu procuro trazer uma convidada diferente, né? Que possa abordar assuntos interessantes e assuntos, digamos, que acabam no dia a dia, né? Fazendo a diferença para todos nós. Bem-vindo, Marcos. Bem-vindos. Afinal, a gente sempre tem o que aprender, né, gente? Até o fim da vida, a gente vai tendo trocas aí. E hoje, então, eu convidei uma amiga minha, uma profissional, né, que trabalha com a linguagem do corpo, a Lisandra Toso. Já vou chamar ela aqui para que ela possa... Boa noite, Thomas. Que ela possa já entrar aqui conosco na live. E é um assunto, gente, que eu sempre tive muito interesse, né? Eu nunca me aprofundei muito em estudos, né? De uma forma bem superficial mesmo, eu sei. E certamente eu vou aprender muito com vocês também hoje, né? Eu tenho várias dúvidas também sobre esse tema. E como eu falei, é uma coisa que tem que ser prática, que a gente possa aprender aqui, né? Na nossa troca e poder colocar no nosso dia a dia, né? Aquilo que a gente aprende, entendendo muitas coisas. E eu acho que o nosso corpo realmente ele transmite muitas informações, né? A gente, enfim, fala de uma forma não verbal, né? A comunicação não verbal ela é muito maior do que a verbal. Então, vamos chamar a especialista, né? Para falar sobre isso conosco aqui. Vamos chamar aqui a Lisandra. Boa noite, pessoal, dando boa noite aí. Eli, já te mandei, tá? Só você aceitar. Tá chegando. Boa noite. Olá, boa noite, Namastê, Gabriela Barea, Namastê, todos os seres de luz que estarão entrando em contato conosco nessa grande noite, né? Hoje, pela numerologia, é um dia pessoal 7, que entra em conexão com o nosso ano, né? 2023, somando é o 7. Então, tá tudo alinhado. Coisa boa. Gente, pra gente começar, a Lisandra já foi passando informação aí, né? Numerologia, tem uma série de estudos, né, ali. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que não te conhece. E, enfim, né, pra gente já começar aqui a nossa troca. Mas, pessoal, fiquem conosco até o final, tá? Tenho certeza que vocês vão sair daqui com mais conhecimento. E não só o conhecimento, mas como eu falei, né? A gente aprende e a gente coloca em prática, né? Eu acho que o importante é isso, não só adquirir o conhecimento, mas passar para a prática também, né? Isso é fundamental. Então, Liz, se apresenta aí para a turma. Com certeza. Em primeiro lugar, gratidão, Gabi, por estar tendo essa troca maravilhosa, né, conosco. E eu acho que agrega muito, né, quando duas profissionais capacitadas se unem em prol da humanidade, tudo flui melhor. Meu nome é Lisandra Tuso, sou terapeuta e mestra holística. Também tenho outros trabalhos, né? Acho que toda empresária tem que abranger para que a gente possa conhecer cada vez mais o nosso público e saber como lidar, né? Então, hoje eu tenho mais de 18 formações na minha área, entre elas a linguagem do corpo, que é o tema que vai ser abordado hoje. E eu trabalho por volta de 7 anos já com as terapias holísticas, né? Que é o meu mundo espiritual. Eu amo isso, amo ajudar pessoas.
e eu amo ver como as pessoas se conectam através da espiritualidade. Uma das minhas missões é a libertação da humanidade. Eu sempre digo que eu vim para essa existência para auxiliar, né? E a linguagem do corpo, ela chegou para mim de uma forma muito inesperada, muito surpreendente, e é por isso que eu foco muito nela, porque me auxiliou. E eu sei que ela auxilia muito todas as minhas clientes, pacientes, alunas, né? Então, através da linguagem, que vocês vão conhecer um pouquinho, uma palhinha hoje, com certeza o mundo de vocês vai se abrir. Mas fiquei curiosa agora, como é que chegou até ti? Eu realmente não sei dessa parte. Ah, pois é. Eu não vou contar tudo aqui, tá? Tem algumas coisas que é só nos cursos que a gente fala, até porque a gente sente, né, que o público ele precisa estar preparado. Mas a linguagem do corpo, ela chegou para mim através da mestra, né, Cristina Cairo, que é quem eu me inspiro todos os dias, e eu aprendi através das minhas formações que nós podemos enxergar no extrafísico e lidar com a nossa vida de uma forma não verbal, né? Aquilo que está incutido através do inconsciente, para que a gente possa trabalhar as nossas crenças e modificar, né? Jamais repetir os padrões que os pais trouxeram. Então, esse é o grande desafio que eu percebo dessa geração, né? Tornar o seu padrão diferente daquilo que os pais trouxeram. Sim, né? Que é normal a gente ir repetindo, né? E às vezes de uma forma inconsciente, como tu mesma falou. Mas, Li, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, aliás, já começou, né? Assim, de que forma que tu percebe, que tu vê que a linguagem, né, do corpo, ela interfere no nosso dia a dia, nas nossas relações? Em tudo, Gabi. Em tudo, porque o corpo mostra, né? Mesmo que você esteja em contato com uma pessoa que ela é mais quieta, mais na dela, mas se você analisar a linguagem do corpo, ela está falando através das emoções, dos gestos, do próprio desenho do corpo, né? Então, eu como profissional dessa área, eu já faço uma análise global, né? Tanto do desenho do corpo, sempre lembrando, gente, que a gente nunca julga a pessoa por ter nascido de qualquer forma. A linguagem do corpo ela é muito abrangente, é só para a gente entender, tá? Os porquês, né? O porquê que aquela pessoa tem certas atitudes e, consequentemente, vai atrair certas doenças. Então, se você analisar de uma forma geral, cada pessoa que tem uma doença, por exemplo, a diabetes, todas as pessoas que têm essa doença, elas têm um mesmo padrão mental, têm um mesmo padrão de atitudes para que ela possa acarretar numa doença psicossomática. Pode falar aí qual é? Qual é esse padrão, então? Os Sim. diabéticos aí estão de olho. Qual é? Então, geralmente, tá? Claro que cada pessoa tem as suas características particulares, mas no geral, e sem julgar, sempre lembrando, o diabético é uma pessoa difícil, é uma pessoa que quer chamar a atenção, porque provavelmente ele teve uma infância difícil com muitas perdas, e ele precisa, né, encontrar a doçura da vida, a doçura da infância. Então, automaticamente, isso é a nível inconsciente, gente, que eu falo, né? Quando você sentiu vontade de comer doce, pode parar para analisar qual é a tua atitude mental que está te puxando. O que aconteceu durante o teu dia que te deu aquela vontade de comer o doce, né? Que o doce, ele ilusoriamente vai remeter às tuas atitudes, às tuas crenças de infância. Então, quanto mais doce a pessoa come, ela vai opilando, vamos usar essa palavra, o pâncreas. O pâncreas, lembrando que é o único órgão que não recebe nenhum tipo de tratamento, tá? Por isso que eu sempre dou esse exemplo do diabético, né? Que é uma pessoa difícil, além de se lidar, né? É uma pessoa difícil nas suas crenças. É uma pessoa que não gosta de mudar. Automaticamente, o diabetes, ele se instala onde?
no plexo solar, ali na região do estômago, onde há o pâncreas, né? Então, eu sempre digo, né, sempre recomendo para todas as pacientes, mudem com facilidade, né? Façam pequenas mudanças no seu dia a dia, aceitem as mudanças que a vida proporciona, porque, gente, a gente está no ano 7. Então, querendo ou não, as mudanças esse ano vão acontecer. Então, assim, é muito importante que a gente seja adaptável e maleável para evitar que essa doença se instale, mesmo que o médico diga que é da genética, tá? Porque você pode modificar a genética através do teu padrão comportamental. Sim, né? Tem muitos da medicina resistente a tudo isso, né? Tem médicos que resistem, mas já existem comprovações, né, que a gente tem como mudar. A gente não tem que ser refém, né, da genética. Ah, meu pai era diabético, então eu também vou ser diabética. A gente tem tendências, né, mas a gente mudar padrões em todos os níveis, assim, a gente sai, né, disso. Então isso é possível. Com certeza. Que legal, eu caí aqui. Estou lendo um livro que se chama A Doença como Caminho. As doenças, elas sempre trazem, né? E eu acredito que questões emocionais, né? Porque eu acho que por trás de toda doença tem questões emocionais que não foram bem resolvidas. Concorda comigo? Com certeza, totalmente. Na verdade, a doença ela só é produzida por causa da emoção. Se você se manter neutra, né? Eu sempre digo, como Jesus Cristo, né? Nos níveis maiores de frequência, mesmo que você esteja num ambiente onde tenha várias pessoas que vibram numa frequência mais baixa, você não vai ser abalado, porque a tua frequência está elevada. Então, a tendência é que você lidere e que você puxe para cima todas aquelas pessoas, mesmo que você seja um, mas olha o poder que tem a nossa frequência. Sem dúvida. E o amor é fundamental, né? Para que a gente, assim, a cura de todas as doenças. Mas o amor, sim, o amor cura. O amor cura. Opa, tá dando uma interferência aqui. Tá me ouvindo? Voltou. Voltou? Sim. Voltou? Uhum. Tava falando que o amor, ele cura as nossas células, né? Só que às vezes a gente acha que tá vibrando amor e nem sempre a gente tá, né? Então, eu penso que quanto mais a gente estiver livre, né, ali da negatividade, da raiva, de emoções que realmente nos deixam numa frequência muito baixa, e a gente conseguir sentir amor pelas pessoas, por nós mesmos, a gente consegue sim, né, sair de muitos quadros aí difíceis, né, em relação à nossa saúde. Isso de uma forma geral, né? Com certeza. E complementando isso que tu falou, livre dos apegos, tá? Eu venho comentando isso nos meus cursos esse ano, porque é o que a espiritualidade está pedindo, para que nós possamos nos libertar dos nossos apegos materiais. Só assim a gente consegue libertar verdadeiramente o nosso espírito, né? Para cumprir a nossa missão. Uma das minhas missões é fazer com que as pessoas encontrem a sua missão verdadeira. E só se encontra a missão verdadeira quando nós estamos livres daquele apego, daquelas amarras, né? Para poder enxergar com facilidade aquilo que às vezes está escancarado, mas a pessoa, né, está acortinada. Então, olhem, visualizem o teu futuro criativo, para o que você veio, né? O que você veio fazer nessa existência. Joia, perfeito. E Li, quais são, assim, falando em questão de linguagem corporal, que eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, né? Por exemplo, vocês falam, mas eu já, no teu caso, como tu já conhece bastante do assunto, tu vê uma pessoa e tu já consegue identificar só pelas expressões, pelas posições, como é que é tudo isso, assim, né? Eu até tenho que me cuidar para não, né, assim, fazer um scanner. Porque quando a gente entra para esse lado espiritual, o nosso terceiro olho ele fica muito aberto, né? Então nós temos que sempre manter o equilíbrio, sempre com o livre-arbítrio, né, da pessoa. Eu sempre gosto de respeitar o livre-arbítrio alheio, mas sim, hoje no nível que eu estou de estudos, né, de práticas, de cursos,
se eu parar para analisar, eu já consigo, através da linguagem corporal, definir vários pontos da vida dessa pessoa e o que ela precisa modificar. E assim, tem como tu passar de uma forma mais geral, por exemplo, algumas, sei lá, tipos de corpos ou expressões mesmo que a gente faz e que é fácil para todo mundo identificar, digamos, e ter uma, sei lá, relação melhor com as pessoas? Os tipos de corpos é só nos cursos mesmo, porque aí eu tenho que parar para analisar. Isso, mas algumas expressões, por exemplo, eu falo para quem quer conseguir um novo emprego. Isso. Por exemplo, jamais vá para entrevista com o braço cruzado. Tá lá na frente, jamais. Assim. Exatamente. Com as mãos abertas, qual que é a melhor posição, assim, digamos, para a pessoa passar por uma entrevista, digamos? Pernas e braços descruzados, tá? Posição reta, coluna reta, confiante, olhar para frente, olhar para o olho do entrevistador, tá? E eu sempre digo, aperte a mão com sinal de confiança na entrada e na saída. Só fale aquilo que você tem certeza. Isso é fundamental. Então, a linguagem corporal, ela é muito mais abrangente do que só os gestos do corpo. É aquilo que você fala, é até a cor da roupa que você veste. Aí também eu consigo fazer uma leitura de qual chácara a pessoa está precisando se harmonizar mais. Eu até trouxe, tá, para o pessoal dar uma olhadinha, uma tabela de cores bem importante que as pessoas sempre devem prestar atenção, né? Alguns exemplos, né? O azul, por exemplo, que eu escolhi hoje. Eu escolhi por causa da live, né? Pelo fato da comunicação, então o azul ele representa esse chácara da nossa comunicação. O rosa, agora que chega Dia dos Namorados, gente, o rosa é o amor incondicional, tá? Então, a pessoa que usa o rosa, instintivamente vai lá no guarda-roupa, hoje eu estou com vontade de usar o rosa. Ela está precisando abrir o cardíaco dela, tá? Então, são exemplos de como a linguagem do corpo... Oi? Me fala aí que eu coloquei verde, mas foi... Tu viu que a gente escolheu a blusa parecida? Instintivamente não foi combinado, tá, pessoal? É o verde. O verde é a cura, né? É a cura. Então, claro que assim, se eu for analisar o contexto, tem muito mais informações, mas claro que a gente não vai conseguir passar tudo aqui para o pessoal. Vamos voltar ali, digamos, para situações que eu acho que são interessantes, por exemplo, essa de entrevista, e não só entrevista, né? Mas, assim, posturas que normalmente a gente tem que acabam nos fechando e demonstrando, talvez, ansiedade, preocupação, né? Eu acredito que são posturas mais fechadas, assim, cabisbaixo, né? Aquela pessoa que está insegura, que está indecisa. Então, a gente tem uma tendência, né, com os nossos ombros aqui para frente, é isso mesmo? Isso, exatamente. Os ombros representam as culpas, tá? E aquilo que as pessoas não falam. Então, quanto mais confiante a pessoa é, mais ombros para trás, peito para frente, né? É transmitir confiança, ombros para trás, viu? Exatamente. Queixo para cima, né, Ali? Porque isso. Assim, né? E só por a gente andar assim, eu tava lendo, não sei, tu vai confirmar, vai saber mais do que eu, mas só da gente emitir essa postura, a gente começa a liberar, né, substâncias para o nosso cérebro e a gente tem a tendência a ficar e a cada vez se sentir mais deprimido. Então, aqui, ó, de novo, né? Por isso que a postura da Mulher Maravilha, ombros para trás, queixo erguido, que mais? Olhar para frente, né? Isso. O olhar é muito importante, tá? Para a pessoa evitar a depressão, olhar sempre na linha reta da sua visão. Nunca muito para cima, né? Por causa do ego. Então, o nariz, por exemplo, está sempre muito de queixo erguido, representa ego elevado. E estar muito cabisbaixa, ao contrário, né? A baixa autoestima. Então, sempre na linha reta da sua postura é o mais indicado. Até eu sempre recomendo um teste com cristal, né? Então, você pega um cristal que seja de uma forma mais plana e você coloca ele bem no topo da tua cabeça
e caminha, faz uma caminhada até onde você conseguir. Ele vai te mostrar o teu equilíbrio, tá? E o quão longe você consegue chegar sem derrubar ele. Ah, é? Isso é bem interessante. Mas Sim, aí isso vai determinar o quê? O quanto tu tá confiante, o quanto tu tá equilibrado? exato, Confiante. confiante e equilibrado, os dois, os Ah, dois. interessante. Então tem que ir testando, né? Exatamente, Quanto mais conseguir caminhar, melhor vai ser. exatamente. É bem isso aí. Li, então, vamos lá, vamos voltar para a situação lá do emprego. O que tu sugere às pessoas, assim, né? Por exemplo, até para quem faz palestra, que é uma coisa recorrente, ou vai fazer uma apresentação no trabalho, ou na escola, enfim, né? Para vários segmentos. A pessoa tem normalmente essa tendência a se fechar, né? Já demonstrando a insegurança. Ou, por exemplo, pessoas que ficam ansiosas lá com a caneta tic, 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 né? Ou com as mãos assim. Ou a pessoa começa a falar rápido demais, né? O que você sugere? Porque eu acho que são todos sintomas que demonstram ansiedade, demonstram que a pessoa, né, não está confiante, talvez, né? Ou às vezes ela sabe do conteúdo, mas ela não está se sentindo confiante. Então, o que tu diria para essas pessoas, sabe? Eu vou falar por experiência própria. Claro que o meu mapa numerológico, ele já abre a comunicação. Então, para mim é bem fácil me comunicar sobre assuntos diversos, seja em meio a uma pessoa ou a 1000 pessoas. Mas você Mas é claro que nem é a todo... minoria. Exatamente. Nem todo mundo tem essa facilidade. O que eu indico é treinar muito, gente. A cor laranja, tá? Ela vai te dar uma autoestima e um poder pessoal, no caso de palestras e até de entrevistas. E falar sobre coisas que você domina, tá? Então, isso é muito, muito relevante para que você possa ter sucesso naquele dia, né, naquela palestra, naquela entrevista. Então, não comece a enrolar. Se você não sabe, fala que não sabe, troca de assunto, mas sempre procure falar sobre coisas que você domina. Sim. Mas tem pessoas também que dominam, como era o meu caso. Eu sabia todo o assunto, enfim, só que mesmo assim vem a insegurança, né? Então tem várias questões por trás disso, mas eu acredito que dentro do que está abordando ali da linguagem do corpo, uma das coisas que vai também contribuir para a pessoa, né? Tem a questão emocional, tem essa questão de saber o conteúdo e a questão corporal, né? Porque assim, ok, por mais que eu não esteja, por exemplo, 100% segura, mas se eu entender um pouquinho da linguagem do meu corpo e me colocar naquela posição, naquela postura, já vai ser um passo a mais para eu obter sucesso, né? Para eu conseguir fazer aquilo que é necessário. Concorda comigo? Eu, Sim, na época, não sabia, né, dessa questão do corpo. Então, seria uma coisa a mais que eu poderia ter feito, digamos, para a gente transmitir isso para as pessoas, né? Porque a gente transmite também. Eu até estava lendo hoje, assim, achei muito interessante. E a forma como as pessoas nos enxergam quando a gente conhece alguém novo, por exemplo, você vai fazer uma apresentação, enfim, para uma entrevista. Um segundo, ela já tem uma posição em relação a nós, né? Assim, ou negativa ou positiva. Um segundo, né? E depois ela vai complementando com o racional dela. Mas então a gente deixa uma impressão num tempo muito curto, né? Negativa ou positiva para as pessoas. E eu não sabia disso, eu achei muito interessante. Então, a gente entendendo isso, gente, olha que importante o quanto você vai se apresentar para alguém, o quanto, né, vai conhecer um namoradinho, e a tua postura, né, a linguagem que você está se apresentando. Então, em um segundo, a pessoa já tem uma definição, digamos, né, negativa ou positiva. Eu achei isso bem interessante. sim. A primeira impressão é a que fica, geralmente. Né? Até Exato. pode mudar, né, mas eu acho que realmente isso é bem verdadeiro, né? A gente fica. Sim. Porque depois a gente alimenta, né? Como diz ali, a gente vai. Um segundo tem a impressão e depois a gente vai alimentar outras informações com o nosso racional de algo que a gente já determinou, digamos ali, né? Negativo ou positivo. Então Exatamente. é bem legal. E complementando aquilo que tu falou, né? Aquela questão do exemplo que tu deu. O que me auxiliou muito, que talvez possa auxiliar quem está assistindo, é fazer mudanças todos os dias. No meu caso, acredito que me ajude porque eu trabalho em dois nichos bem diferentes, né? Uma é as terapias holísticas, que trabalho interno, e outra é a questão externa,
das fotos, enfim. Então, isso faz com que o meu subconsciente adapte as mudanças. Gente, eu tenho que me adaptar todos os dias a ambientes novos, a pessoas novas. Então, isso fez com que o meu subconsciente se tornasse muito mais confiante, porque eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Então, é a ação. Eu sempre digo, você cura a insegurança com a ação, tá? Você cura o medo com a ação, enfrentando os desafios. Se você só ficar pensando, mas nunca concretizar, você não vai vencer o medo. Sim, a expressão que eu sempre uso é o seguinte, né? Com os meus clientes, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo, porque depois ele vai se dissolver. Uhum. Claro que dá para trabalhar também essa questão, mas muitas coisas na vida realmente a gente tem que avançar, tem que ir para cima. Não deu certo, vai de novo, mas o medo ele tá também para nos proteger, mas a gente tem que superar, né? A gente tem que avançar, qualquer coisa, né? Que a coragem seja maior que o medo, aí tá tudo certo, né? Exatamente. Eu acho muito interessante isso da questão do corpo, e eu fico me perguntando o seguinte, por exemplo, eu tenho uma tendência a ter o ombro para frente, sabe? Mas isso eu fico pensando, será que foi o que gerou isso? Será que eu já nasci com essa tendência ou é algo que eu fui desenvolvendo, sei lá, pelas minhas inseguranças? Como é que funciona isso? As nossas posturas, né? Sim, as duas coisas, tá? Nada é assim isolado. Eu sempre digo que nós somos um todo. Se você vai aplicar uma terapia um pouquinho mais intensiva, como o coaching training, por exemplo, a gente abrange todas as 12 áreas da vida. E as 12 áreas da vida, elas também são psicossomáticas, né? Eu não sei se quem está assistindo acredita em outras vidas, tá? Eu sempre respeito a crença de cada um, mas eu, como profissional, e que já comprovei isso através dos atendimentos e dos cursos, tenho plena certeza de que sim, existem outras vidas, existiram outras vidas. E você é a soma do que você fez nas outras vidas, né? Então, tudo isso acarreta. Pode ser que você tenha nascido com a pré-tendência, mas existem os dois lados. Você pode modificar totalmente isso e curar, ou a pessoa pode acarretar cada vez mais. Depende do que tu decide trabalhar nessa existência. Ah, entendi. Então, pode ser que sim, como pode ser que não. E pode ser que piore também, né? Porque, por exemplo, quanto mais, sei lá, depressivo, insegura a pessoa for, maior a tendência dela se curvando, né? Eu acho que essa é a expressão melhor que define a curvatura, né? Cabeça baixa, né? Ombros fechados, né? Assim, caminhando na rua. Quantas pessoas a gente vê na rua? Até é legal observar, né? A maioria tá sempre olhando para baixo, assim, não tem pessoa olhando para frente, caminhando, né? Então, é uma coisa também que eu acho que a gente pode, primeiro, se observar, né? Porque às vezes a gente nem está prestando atenção, né? É uma coisa tão automática, eu vejo até comigo ali. Quando eu vejo, eu tô assim, ó, sabe? Opa, opa, sabe? É uma coisa que eu tenho que ficar me controlando para o ombro tá sempre para trás. E isso, como é que é isso? Tipo assim, tem solução? Eu ia comentar sobre isso agora. Até eu vou dar o meu exemplo que, quando eu entrei para a parte holística, que eu tive que realmente tomar as rédeas, né, da minha vida e abrir muito a liderança. O meu mapa já traduz bastante liderança, eu percebo isso em mim. Mas chegou um momento da minha vida que eu tive que, assim, ou vai, né? Então, eu sempre dou esse exemplo. Gente, mesmo com medo, mesmo não tendo certeza, tome a decisão por você. Não se deixe influenciar por outras pessoas, né? Aquela pessoa que pede sempre tudo para todo mundo. Ai, tá bom assim, tá bom assado. Será que essa cor? Será que isso? Será que aquilo? Ela vai ter problema nos dentes, né? Porque os dentes, pela linguagem do corpo, representam as decisões. Então, a partir do momento que você começa a tomar as suas decisões, estando certas ou não, você começa a curar os seus dentes, você começa a curar a sua insegurança e ser muito mais autossuficiente, tá? Tomar decisões por si só é uma dica muito importante. Uhum, tem muitas, principalmente mulheres, né, que fazem isso, assim, sempre buscando a aprovação do marido, enfim,
né, do filho, de pessoas próximas. Então, tá tudo bem se você é assim, né? Eu acho que a gente não tá aqui, óbvio, para julgar ninguém, apenas para ajudar vocês, mas que você comece talvez a ter novos movimentos, né? Falar, não, eu vou, a partir de hoje, começar, pelo menos nessa semana, vou decidir por mim, né? Eu vou pegar em situações que eu sempre ia pedir para as pessoas e tal, vou começar a fazer por mim. Então, a gente já vai ficar feliz, viu, gente, em poder contribuir aí. Porque tudo a gente vai mudando, né? Tudo é passível de mudança. Então, aquilo que está desconfortável, tudo tem como a gente sair, tem como a gente melhorar. Ó, interessante isso dos dentes, a Marli está comentando aqui. Que mais, assim, Li, tu considera, por exemplo, questão de doenças? Ou, por exemplo, uma coisa que as pessoas falam muito é a dor de cabeça. Ela está relacionada com alguma coisa? Muito. Antes de entrar nesse assunto da cabeça, só quero lançar um desafio para quem está assistindo, para que vocês tomem uma decisão grande, sozinhos, até domingo, tá? Desafio lançado, quem quiser depois postar a sua decisão ou quiser ficar mais reservado, enfim, bem tranquilo. Depois acho que a gente vai postar, né, o vídeo da live também, Sim, e aí o pessoal pode comentar embaixo, né? vou deixar só. Isso. Então, desafio lançado, gente. Tomar uma decisão grande até domingo, sozinha, sem pedir para ninguém, ok? Então, vamos entrar na parte da cabeça, que é o comando, gente. A nossa cabeça, né, chácara coronário, é o comando. Então, aí entra muito na parte da razão e da emoção. Esse ano, 2023, é o ano da Lua, é o ano das emoções. Então, entra muito em contraste e, ao mesmo tempo, em equilíbrio. Você precisa saber lidar com o equilíbrio da sua emoção e da sua razão. Falando do feminino, sagrado feminino, que representa o Yin, recebimento, tá? E o lado Yang, pela linguagem do corpo, que é o doador, é o provedor, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa saber dosar. Sempre lembrem do signo de Libra, tá? Que é a balança, para equilibrar razão e emoção. Se você estiver sendo racional demais, que é o lado esquerdo do corpo, pela linguagem, opa, vai dar problema na cabeça. Lado esquerdo. Isso. Se você estiver sendo emocional demais, vai dar problema no coração. Que são os dois principais chakras para que o ser humano possa estar em equilíbrio. Gente, eu sempre falo isso. Se você está bem no coronário e está bem aqui nas suas emoções, verde e violeta, os outros se equilibram automaticamente, tá? Então, o chácara coronário é aquele que comanda. Se você tenta controlar demais, se você tem muitos afazeres durante o dia, você não dá espaço para respirar, vai dar problema na cabeça, né? Então, muitos chefes de empresa, grandes empresários, pessoas, né? Como é que eu posso dizer aqui? Influentes, né? Grandes líderes da humanidade, um dos problemas, infelizmente, né? Vai atacar a cabeça. Porque a pessoa ela tem que pensar demais, ela tem que puxar, né, a multidão. Então, por isso que é sempre importante estar em equilíbrio. Eu acho que talvez tu até trabalhe no EFT, tá? Com o exercício que eu queria mostrar rapidinho pro pessoal, que ele é assim, ó, para te equilibrar esses dois chakras. Então, com a mão esquerda você faz uma concha e você coloca lá atrás da tua nuca. E com a mão direita você faz o mudra do EFT. Alguns chamam assim, né? Enfim, cada um tem sua nomenclatura. E você vai conectar a razão com a emoção. Então, vamos lá. Respirando, você vai dar leves batidinhas. Inspira lá no topo da cabeça e solta no teu coração. Mais uma vez. Inspira, pega toda a capacidade do teu pulmão
e solta no teu coração. Aqui atrás nós temos a junção da glândula pineal, tá? E quando você equilibra razão e emoção juntamente com a glândula pineal, o teu subconsciente fica mais facilmente equilibrado. É muito importante esse exercício, eu faço sempre. Eu não sabia desse exercício. O exercício que eu normalmente passo e que as pessoas podem fazer, mas aí já foge um pouquinho do nosso assunto, mas enfim, né? Que é exatamente essa glândula aqui, né? No meio do coração. Por exemplo, de manhã, quando eu acordo, que eu tô cansado, me deu aquela preguiça maior do que o normal, só ativar, gente, aqui, ó. Pode tocar com os dedos, tá? Ou batidinhas assim, ó. Você vai ver que, assim, 2 minutinhos, o teu corpo vai despertar, sabe? Você vai acordar, vai dar mais gás, vai dar mais energia, ó. Bem simples, gente. Bem simples. Parece bobo, mas faz aí. 2 minutinhos e fica tocando aqui, sem se machucar, tá? Se quiser, pode conciliar também com a respiração e soltando. Você vai ver que, ó, teu corpo ele acorda, né? Realmente é para dar gás, para dar energia. Então, se você estiver cansado, sabe? Ou tua energia não tá legal, pode fazer essa técnica também que vale a pena, tá? Ou hoje de manhã eu fiz. Hoje de manhã eu fiz. Quando eu acordei, porque hoje estava mais difícil, viu? Tava até friozinho aqui, então. Eu tive que levantar da cama e eu acordei cedo. Aí, só batendo, já acordei de uma forma mais fácil. Legal, Li. Muito bom. O que mais, então, a gente tem aqui para passar para eles? Uma pergunta que eu queria te fazer. E a gente tem, assim, tendências, por exemplo, tanto dos nossos corpos, como também de expressões que estão relacionadas com padrões de gerações, tipo dos nossos pais? Isso também passa para nós? A forma deles se comportar? Como é que é isso? Sim e não. Por quê? Por que eu digo isso, gente? Como eu atendo, assim, pessoas diversas com jeitos e personalidades diferentes. Então, eu já vi um pouco de tudo. Muitas pessoas que não se dão conta, sim. Hoje mesmo, eu atendi uma cliente que ela, olha só, gente, ela inconscientemente reproduz o padrão dos pais e reclama deles, tá? Naquelas atitudes que ela mesma tem. Então, as pessoas, elas não se percebem a maioria das vezes. Por isso que esse ano a espiritualidade pede o despertar, tá? Então, para você modificar esses padrões, fazendo terapia, fazendo cursos, fazendo o EFT, que a Gabi ensina muito, tá? Existem várias formas para que vocês possam se curar e se libertar. Entra em vários assuntos, né? Por exemplo, será que a pessoa ela vai entrar já num nível de ascensão? Que é, por exemplo, já passou por várias vidas, né? Veio para essa vida para realizar as coisas, né? Quase que somente para realizar coisas boas, sem interferir mais em karma, né? E aí é que está o ponto. Essas pessoas que são também praticamente seres índigo-cristais, elas quase não acarretam aquilo que tu me pediu, tá? Elas quase não trazem no seu DNA as atitudes dos pais. Ou se trazem, elas conseguem modificar muito mais rápido. Isso trabalha também no Theta Healing, né? Coisas que são crenças lá do subconsciente que vem trazendo no próprio DNA. Então, tem N situações. Entendi. Então é mais amplo do que eu imaginava. Sim. Tá, e assim, de uma forma fácil, digamos, né? Uma dúvida minha aqui. Por exemplo, como é que eu sei sinais fáceis, assim, pra gente identificar nas pessoas, sei lá, se estão mentindo, sei lá, questões assim que são básicas, sabe? Que você pode passar para nós para que a gente comece a ficar mais alerta, assim, né? Em relação às posturas. Tá, vou pegar o exemplo que tu me pediu. Sempre o olho, tá? O olho, a retina. Quando você olhar para o olho da pessoa que você quer saber se está te falando a verdade, o olho vai brilhar, ele tem brilho, tá? Se a pessoa estiver mentindo, ele vai mudar de cor. Você vai perceber um olho mais escuro, sem brilho, tá? Outra dica bem importante é a mão que a pessoa escreve. Se ela estiver te mentindo ou
te contando aquela lorota, enfim, inconscientemente ela vai dar uma tremidinha na mão. Ela não sabe que ela vai fazer isso. Na hora, tá? Vem essa, vem essa dica corporal, porque a pessoa não consegue. Oi? Mas isso é tipo assim, 100% ou tem exceções? Tem exceções, tá? Alguns sinais que você pode identificar. Existem, tá? Doenças psicopáticas, tá? Onde a própria pessoa acredita naquilo que ela está falando, mesmo que não seja verdade. Existe gente dentro da terapia, do mundo holístico, né? Da psiquiatria também, porque a gente estuda essa parte de Freud também. Existe muita coisa, gente, muita coisa. Eu sou apaixonada por estudar o ser humano. Acho que até o final da minha vida eu vou adquirir conhecimento para poder entender também o ser humano, mas existe sim algumas coisas que você pode identificar. E aquela pessoa que às vezes está falando contigo, por exemplo, e ela tá só olhando para o lado, assim, uma Isso, exatamente. Ou ela quer fugir da situação, ou ela quer fugir da situação. eu acho que é simples a gente identificar isso, né? Tipo, não tá sendo Sim, agradável. Uma coisa aí não tá legal. Olha pro chão. Que mais? Deixa eu exatamente. ver de expressões. O aperto de mão também faz diferença. Se a pessoa aperta ou deixa a mão mole. Isso tem Com algum significado? certeza. Com certeza, exatamente. Mas isso identifica mais a firmeza interna com que ela está, tá? Porque se a pessoa ela está, por exemplo, depressiva ou ela não acredita muito em si mesma, ela também pode dar um aperto um pouquinho mais, né? Aquele abraço mais xoxo, enfim. Às vezes até um indício para a gente perceber a pessoa que está precisando de uma ajuda. Uhum. Eu lembrei de outra coisa que eu estava lendo essa semana, que é muito interessante porque, assim, a gente mudando a nossa postura, disso que a gente estava falando, né? A gente está trabalhando aqui, digamos, a confiança, né? Que eu acho que é o meu tema, que eu acho que todo mundo quer ser confiante, né? Se sentir confiante. E mesmo que muitas vezes a gente não esteja, a gente pode fingir ser para se tornar. Olha que interessante, né? Como que eu vou fingir ser, Gabi? A expressão do corpo é uma delas, né? Se você se mantiver ali nessa postura, ó, né, como ele falou, ombros erguidos, olhando para frente, está numa comunicação com alguém, está se apresentando, se manter nessa postura, você já vai estar transmitindo isso para a pessoa, mas você vai estar liberando, né, substâncias. E quanto mais você ficar nessa postura, você vai ver que automaticamente você vai começar a se sentir seguro, sabe? Então, é aquilo finge para ser, é mais ou menos isso, né? Então, eu acho isso bem interessante, porque por mais que você não esteja, se você se mantiver ali, o teu corpo já vai trazer, né, isso. Outra coisa que eu lembrei, esses dias eu estava com uma pessoa ali, e aí a pessoa tava meio rabugenta e tal, né? Daí eu disse assim, pô, pelo menos finge, né? Finge que tu tá feliz, dá um sorriso e tal. Aí a pessoa fica disse, isso, continua assim. Porque tu vai estar mandando, né, substância pro teu cérebro, ele vai entender que tu tá feliz e tu vai começar a sentir também coisas por tu tá nessa postura. Então, olha que interessante, gente, né? Finja para ser, né? Então, finja até se tornar, né? Quando você não tá se sentindo. Acho isso muito legal. E por isso também tem a postura da Mulher Maravilha, né? Para quem não conhece aí, postura da Mulher Maravilha, ó, gente, mãos aqui na cintura, peito erguido, olhando para frente, e aí você assume isso. Fica aí, ó, 2 minutinhos. Tem até um post lá que eu criei, né, da Mulher Maravilha. Você fica ali 2 minutinhos, sabe? Você já vai ver que o teu corpo começa a reagir de uma forma diferente. Você já vai começar a se sentir diferente. De eu ficar lá assim, curvada para baixo, e ó, vamos lá, 2 minutinhos aí, coloca uma música, começa, sabe, visualizar o teu futuro, pensar em coisas boas, tenho certeza que já vai modificar o teu dia aí. Às vezes, sabe o que acontecia? Eu estava, por exemplo, numa fila num banco, sei lá, qualquer lugar. E sem perceber, juro, foi sem perceber, eu estava com a mão aqui ó, na cintura, sabe? Começou a se tornar inconsciente, assim, gente, olha, eu tô fazendo uma postura aqui sem perceber. Por quê? A gente vai tendo comportamentos, né? Se aquilo começa a se tornar realmente um hábito teu, quando você percebe que tá conversando com alguém, e não que você tá querendo ser melhor que a pessoa, né? Mas é uma forma de você estar ali, talvez uma forma
sei lá, com as mãos no bolso, mas com o peito para frente, né? Então, eu acho que é interessante isso a gente começar a se observar, a gente, né? Se você quer transmitir mais confiança, mais respeito, que as pessoas te respeitem, sabe? O teu corpo vai falar. Começa a se posicionar dessa forma, porque automaticamente você vai se sentir melhor e isso vai fazer você ter melhores pensamentos também, né? Façam o teste aí no dia a dia. A gente está trazendo isso para vocês, mas é prático, é uma coisa muito prática, tá? Não deixem só na teoria. Eu não quero que vocês saiam daqui hoje, ah, tá, ouvi tudo aquilo, mas o que eu aprendi? Eu quero que você coloque em prática. Eu quero que você diga, poxa, realmente aquela live fez diferença. Né, que quando eu te chamei, eu disse, olha, eu quero que a gente leve alguma coisa pro pessoal, mas que eles aprendam e que já pratiquem, né? Que já coloquem no dia a dia, né? Porque é só assim que a gente vai mudando também, né? Saindo ali de estados de ansiedade, depressão, pessoas muito tristes, né? Então, tudo isso a gente tem como mudar. E são pequenas mudanças que a gente vai fazendo, né? Pequenos movimentos. Concorda? Exatamente. Inclusive, para complementar, tem um exercício através da PNL, né? Programação Neurolinguística, que entra também dentro da linguagem do corpo, tá? Que é do espelho. Então, você coloca afirmações positivas daquilo que você quer modificar e da pessoa que você quer se tornar. Vai para frente do espelho e fala, olhando na tua retina. Porque o que acontece, tá? O nosso cérebro, nosso subconsciente, ele entende aquilo que a nossa retina fala primeiro, né? Aquilo que o nosso ouvido escuta de nós mesmos primeiro. Então, quando você está falando alguma coisa para uma pessoa, você se escuta primeiro. Por isso que esse treino da PNL é tão importante, tá? Na frente do espelho. Gente, coloca lá as frases da pessoa que você quer se tornar, do que você quer conquistar e fala para você mesma no espelho. Para realizar é isso aqui, ó. Só que você precisa acreditar. Exato. Na verdade, Li, isso já aconteceu comigo, tá? Muitas vezes você vai fazer isso, e principalmente, ó, uma dica aí, olhe no olho. Você Isso. está falando com alguém, isso de uma maneira geral, procura olhar no olho da pessoa, tá? Isso também demonstra segurança, que você não está desviando, que você não está, sabe? Ah, eu não consigo, Gabi. Vai praticando, vai te testando, tá? Olha no olho. E da mesma forma, quando você for fazer isso no espelho, olha pro teu olho no espelho e faz isso. No início, gente, é estranho. Você vai dizer, nossa, não, isso não é verdade. Eu tô falando aí que eu sou uma mulher assim, empoderada, isso e aquilo, e não é verdade. Mas, de novo, olha o que a gente está ensinando aqui. Finja para ser, para se tornar. Se você não se sente, em algum momento você vai se sentir. Então, o teu inconsciente, ele processa pela repetição. A gente vai mudando informações, né? A FT vem para liberar o negativo, né? E o positivo fique mais forte, né? Mas quanto mais você repetir, quanto mais você falar isso para ti, em algum momento o teu corpo, a tua mente vai começar a acreditar. Ah, eu sou merecedora, eu sou linda, eu posso vencer, eu posso isso, eu posso aquilo, entendeu? A repetição vai realmente reprogramando a nossa mentalidade e o nosso corpo também. Então, se você praticar esse exercício todos os dias, você vai ver que em uma semana, em poucos dias, parece que começou a se tornar menos falso. Porque no início parece que é falso. Não é verdade isso. Mas vai se tornar. Então permaneça, sabe? Disciplina. Continue. Olhe no teu olho. Perceba. Eu acho bem legal isso, sabe? Da gente se conhecer. Às vezes eu fico me olhando no espelho e me olho e digo, nossa. Sério, olha no teu olho assim, tu começa a ter umas sensações diferentes, assim, gente. Olha, eu tô falando aqui uma coisa bem pessoal, mas façam um teste, sabe? Olha no teu olho, sabe? A gente vai se conhecendo, a gente vai entrando em contato conosco mesmo, assim, demonstrando, né, gestos de carinho, de afeto. Então, essa é uma das formas. Não tem ninguém te observando, tá só você com você mesmo, tá? Então, é uma prática também que dá para colocar aí diariamente, né, Li? E aí você mesma vai percebendo as mudanças, né, que vão acontecendo. Maravilha. Com certeza. Com certeza. E também complementando, gente, é muito importante para soltar a insegurança que vocês façam mudanças diárias. Acostumem-se a fazer mudanças todos os dias, porque isso trabalha o plexo solar,
né? Então, muda o horário que tu acorda, muda o caminho do trabalho, muda a forma que você fala com as pessoas, muda o que você gosta de comer, experimenta coisas novas. As novidades, elas ativam o nosso subconsciente de uma forma, assim, enriquecedora. Ah, legal. É, porque tem gente que fica na tendência de sempre o mesmo, né? Aquela rotina. E às vezes, querendo ou não, a vida até nos coloca, né, Li? Por exemplo, a pessoa vai sempre no mesmo horário para o trabalho, volta para casa, vai buscar os filhos. Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque isso que eu acho que é para a maioria da população. Só que dentro dos espaços que a gente tem ali livre, dá pra gente, como você falou, ir para um caminho diferente. Sei lá, eu gosto muito de flor, vou lá e compro uma flor hoje, vou lá e faço uma coisa diferente amanhã, sabe? Então isso vai mudando, né? A gente vai criando novas redes neurais, né? A gente tem que sair do dia a dia, da rotina. Isso é maçante, isso deixa a gente cansada, entediada. Então, realmente, todos os dias tem um movimento de mudança aí, né? Vai se abrir para o novo, né? A gente está aqui para vivenciar coisas novas também, mesmo que seja com pequenos hábitos. E se presenteiem, gente. Ai, Se presenteiem porque vocês merecem, sabe? Se dê de presente coisas que vocês gostam, porque eu sempre falo, o universo te trata como você se trata. Gravem isso. O universo e as pessoas te tratam como você se trata. Você está se colocando em primeiro lugar ou será que você coloca a vontade dos outros em primeiro lugar? E isso é bem fundamental também para vencer a insegurança, hein? sim, sim. É. Boa parte das minhas clientes que hoje eu atendo tem esse viés, né? De sempre colocar todo mundo na frente e aí a pessoa tá aí normalmente extremamente cansada, né? Esqueceu dela mesma, não se arruma mais, não faz mais coisas por ela. Então isso é bem importante, tá, gente? De você tá se observando, porque às vezes a mulher ela entra nesse patamar e nem percebe, né? Tanta coisa, é trabalho, filhos, é marido, é casa, é um monte de situações. E ela vai se colocando lá na fila, né, como a última, tá? E aí o tempo tá passando e quando você percebe, você se frustra, né? Poxa, os anos estão passando e eu sempre fiz tudo pelos outros e não fiz nada por mim. Então, gente, isso é bem grave, tá? Não deixem isso acontecer. Não deixem mesmo. A gente está aqui para fazer o melhor por nós. É claro que tem pessoas importantes na nossa vida e que a gente tem que dar atenção, mas a pessoa mais importante é nós. No fim das contas, é isso, né? Então, você não pode se esquecer por conta dos teus filhos, não pode se esquecer por conta do teu marido. Eles são importantes, você vai estar presente, mas você tem que estar presente contigo mesmo. Senão, Muito nada. pelo contrário. Eles vão se espelhar na sua atitude. Então, a mulher é o pilar da família, é a referência. Se você é a deusa interna para sua família, todos vão te respeitar e até mesmo fazer as suas vontades. Mas para isso você precisa se colocar em primeiro lugar, sempre. É isso. E não como egoísmo, né? Porque tem uma diferença de Sim, eu só vou pensar em mim, então dane-se meus filhos, dane-se meu. Não é assim, né? Não é assim, a gente sabe que não é assim. Mas é perceber se na maior parte do tempo e por quanto tempo você já está agindo dessa forma, sabe? Vai chegar um momento que você vai, assim, tá tão cansada que parece que nada mais faz sentido. Tá? Então, não deixe que isso aconteça, tá? Li, para a gente finalizar, tem mais alguma dica aí, alguma coisa que tu queira falar com essa questão das posturas, das expressões, que tu acha que é importante, assim, do pessoal? Até, aliás, a gente nem perguntou, né, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta aqui, querem tirar alguma dúvida? Escrevam aqui, tá? A gente vai ficar mais uns minutinhos aqui para ela responder, mas pode ir falando, Li, o que tu gostaria, assim, de, talvez, a gente finalizar. certo. Eu queria dar uma dica bem importante, tá? Para esse ano, gente. 2023 é ano de fazer terapia, de você curar as suas inferioridades. Lembrem que nós viemos principalmente com duas missões, todos nós, aqui para a Terra. Primeiro, ser feliz, independente da situação. E segundo, curar as inferioridades. O que seria isso? Modificar e evoluir naquilo que você tem mais dificuldade.
Quantos palestrantes vocês já viram, né, com o histórico de que era envergonhado, de que não conseguia falar, de que gaguejava, e hoje, né, tem sucesso, prospera com a comunicação. Então, esse é um exemplo de inferioridade curada, tá? Então, aí abrange vários nichos. E ser feliz, independente da situação. Às vezes, a vida coloca as pessoas em situações um pouquinho limitadas, mas é aí que Deus está te testando, para ver até onde vai a tua criatividade para ser feliz naquela situação, naquele momento. Se você é capaz de se sentir feliz, como pouco, imagina quando você realmente abrir, tá, para sua missão verdadeira e quando você estiver no ambiente com as pessoas que você realmente se sente merecedor, merecedora. Aí a felicidade vai ser plena, mas primeiro você precisa se sentir feliz aonde você está. É o que você está vibrando. Legal, maravilha. Tem uma moça aqui, a Mari Andriola, ela falou, pede para ela falar das dores nas costas. Tem alguma dica aí pra gente finalizar? Hoje eu trabalhei em consultório e isso, olha, é tudo alinhado mesmo, né? Interessante. Dor nas costas, tá? Pilar. Qual é o teu pilar emocional da vida? O que você está carregando além daquilo que você não pode? Quem você está carregando nas costas? A primeira vez que eu fiz terapia, porque tu sabe, né, Gabi, que todo terapeuta precisa se terapeutizar. Então, a minha mestra falou isso, né? O que você pode carregar no momento? Nunca carregue fardos dos outros porque vai dar dor nas costas. Nunca faça algo que você não pode para agradar uma pessoa, para se sentir amado por ela, porque vai dar dor nas costas. Nunca mude a sua polaridade, né? Eu atendo muitos casos, gente, de yin e yang trocado. O que seria isso? A mulher quer sustentar o pilar da relação, financeiro, a casa, tudo. Ela quer dar conta de tudo. E aí acontece bem ao contrário, né? Ela esperava ser amada e acontece ao contrário. Então, a mulher, ela precisa ser protegida, tá? E você precisa deixar que o Yang, o marido, ele seja o provedor financeiro, ele seja o provedor, né, do aconchego, porque a mulher, ela é o recebimento. Tá? Então, faça o seu papel. Não queira inverter a situação porque vai dar dor nas costas. Sim, mas só complementando, daqui a pouco as pessoas estão ouvindo, né, que você falou, não queira ser o financeiro, você sinta só a proteção. Claro que a gente tem exceções, né? Nem tudo é só Sim, um lado, né? Não vai achar que, tipo, sim, então, tudo a pessoa que tem que fazer. Eu acho que tem um equilíbrio, né? Como tu falou, entre sim, as duas forças. Só que acontece esse desequilíbrio quando realmente você está numa relação e você percebe que o outro está fazendo muito mais ou está invertendo realmente o papel, né? Então, acho que isso é de cada um avaliar, né? O que está se passando aí, tentar olhar de fora para a relação e perceber se não está invertida a situação, né? Isso é bem comum realmente sim, de acontecer. E aí, para os sim. dois é desconfortável, tanto para o homem como para a mulher, né? É, Mesmo que a pessoa não fale. Então, Marli, ó, vai avaliando aí se isso faz sentido para ti, tá? E para outras mulheres e pessoas que estão aqui. Gente, muito obrigada pela atenção de todos que nos ouviram aqui. Eu vou deixar, espero que dê certo, tá? A live gravada. Li, obrigada pela tua participação. A gente teria, na verdade, dá para estender para vários. Uma coisa que me chamou a atenção é essa questão da missão, né? Porque eu acho que é um tema bem polêmico e assim, tem muitas coisas para serem avaliadas dentro disso. E eu sei que as pessoas têm bastante dificuldade nesse quesito, né? De entender o que estão fazendo aqui, saber a missão. Então, quem sabe, futuramente a gente faz uma nova live, né? Abordando sobre um tema um pouquinho diferente. Mas te agradeço demais. Espero que tenha valido a pena, gente. Valeu a pena vocês estarem aqui? Escrevam aí. Foi bom? Aprenderam? Vão colocar em prática? Isso é importante, tá? A gente saber para que a gente dê continuidade, né, nesse trabalho, tanto eu como ali, né, trazendo aqui o nosso conhecimento, o nosso tempo para vocês, porque realmente a gente está fazendo de coração, tá, gente? Não tem nenhuma intenção. É claro que a gente realiza atendimentos individuais
individuais, né? E fiquem bem à vontade. Como ali falou ali, eu trabalho fortemente com EFT, que é uma técnica para liberar o nosso emocional, as crenças, os padrões, né, que ficam enraizados, as emoções, os pensamentos, né? É uma técnica fantástica, assim, que há anos já que eu atuo com isso, né? E no sentido de resgatar a nossa autoestima, essa base, né, do nosso amor próprio, que quando a gente não tem isso, vai desencadeando tudo que a gente foi falando aqui, né? E ali dentro do trabalho dela, então quem quiser aí, sigam ela, tá ali. Repete aí, coloca aí teu Instagram pro pessoal. @Lisandra Toso Oficial. Depois eu vou digitar nos comentários. Tá, isso. Daí quem quiser depois segue. Ó. Gratidão, Paula mandando coração, gente, obrigada. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto? Vamos! Vamos lá, gente. Depois eu vou publicar lá, deixa eu ver se foi. Gente, boa noite, muito obrigada, Ali. Um beijo no coração e nos vemos na próxima live, então, tá? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Com certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabi. Fiquem com Deus.